Olá a todos! Estaremos hoje realizando, na verdade, uma retransmissão de um conteúdo que já foi feito anteriormente em uma live, porém, teve chuva, teve telefone tocando, teve áudio que não funcionou, então estaremos realizando novamente a apresentação desse conteúdo que nós criamos com o tema Sua empresa está preparada para 2023? A gente já está em fevereiro, indo para março, final de fevereiro, mas esse questionamento ainda é válido, porque são questionamentos que você sempre precisa ter para a gestão da sua empresa. Antes de mais nada, me apresentar, me chamo Leonardo, faço parte da equipe LW Sistemas. A LW Sistemas talvez você não conhece, como esses vídeos eles ficam voando pela internet, pode ter aparecido para você. Então, se você pergunta o que é a LW Sistemas ou quem é você para falar da minha empresa, a gestão da sua empresa compete ao gestor, que é você. A ideia dessa apresentação, desse conteúdo, é compartilhar experiências. Então, eu sou empresário, assim como você, e a LW Sistemas é uma software house, é uma empresa que desenvolve software. E com o passar dos anos, fomos nos aperfeiçoando em gerar soluções. Então, hoje, não só softwares, nós também oferecemos pacotes com os acessórios e com todo o suporte que vai dar aquele know-how que você precisa que seja aplicado no seu comércio para que você não cometa pequenos erros que podem gerar grandes problemas. Então, a experiência que nós temos atendendo centenas de clientes vai ajudar você a crescer. Então, essa é a nossa proposta. A nossa visão é oferecer sistemas, softwares, soluções que façam com que você controle seu estoque, controle seu financeiro, tenha a gestão da sua empresa, do seu comércio, mesmo que você não tenha muita familiaridade com tecnologia. Então, se você não conhece muito o que é impressora, como funciona os tipos de leitores de código de barra, como é que se conecta uma balança e faz ela funcionar, isso não é problema. A partir do momento em que você entende o valor da comunicação. É uma coisa que a LW Sistemas sempre prega em todos os canais, em todos os momentos, é o valor da comunicação. Infelizmente, muitos problemas seriam evitados se as pessoas aprendessem a se comunicar, a passar o que precisa. Como se faz isso? O seu sistema faz isso e não eu achei que faria isso. Deveria fazer aquilo. Não é assim que funciona. No mercado nós temos opções inúmeras de softwares. O mercado dá opções diferenciadas e cabe a você nos passar o que precisa para que nós possamos apresentar o que nós temos como solução. Pode ser a solução que você precisa ou não, nada de errado com isso, mas a comunicação é fundamental. Então, se você quer, de repente, procurar uma solução, até entrando nessa área, se você procura uma solução em software, mas não sabe exatamente o que você quer, isso é um grande problema. Nós queremos entender o seu comércio, entender o que você precisa. Baseado nisso, nós iremos oferecer a solução, que pode ser o que você precisa ou não, certo? Então, ao nosso modo de ver, um dos pontos principais, já estou até adiantando aqui, é a comunicação. E eu ressalto isso porque, infelizmente, a falta de comunicação gera problemas que deveriam não existir. Mas vamos seguir aqui. A LW Sistemas, ela coloca como 3 pilares fundamentais para que a sua empresa esteja preparada para 2023. E a primeira é justamente a comunicação. A boa comunicação é saber passar informação, saber interpretar a informação que chegou até você, e se você não entendeu, pergunte para que possa ser passado de outra forma. Então, isso é uma comunicação.
você jogar uma informação de qualquer jeito, a pessoa responde, você não ignora e depois pergunta em cima de algo que você não ouviu que foi passado antes. Isso é uma bagunça. Isso é uma bagunça. Então, nós não entendemos que esse tipo de cenário é a característica de uma empresa preparada para 2023. E, na verdade, nem para 2022, nem para 2021. A estratégia. É fundamental que você tenha uma estratégia dentro do seu comércio, seja ele qual for, seja qual segmento for. Você tem que ter uma estratégia. O que você quer? Você quer aumentar a quantidade de clientes, a rotatividade de clientes? Você quer simplesmente vender mais com a quantidade de clientes que você quer? Você quer aumentar sua gama de opções dentro do seu comércio? Estratégias, você tem que ter estratégias definidas e dependendo da estratégia que você toma, as ferramentas que você usa, elas serão fundamentais para que você chegue onde você quer. E atitude, porque muita gente faz só estratégia, bota no papel, rascunha, mas não age. E infelizmente isso pode jogar tudo por água abaixo. Às vezes nós temos alguns colaboradores na nossa equipe que eles são excelentes pessoas, são pessoas maravilhosas, são pessoas de um caráter único, mas elas não produzem o que precisa produzir. O que acontece? Essa pessoa, infelizmente, ou ela deve ser realocada para uma área onde ela seja mais produtiva, ou você dá a oportunidade para que ela seja produtiva em outra empresa. Mas você tem que ter atitude. Você postergar certas decisões podem arruinar o seu negócio. Às vezes você tem certos produtos que não estão vendendo. Ou você diminui aquele preço para poder vender, ou cria uma promoção em cima desse produto. Enfim, você precisa ter atitude. E continuando aqui no tema, sua empresa está preparada para 2023? Vamos a alguns pontos aqui que são fundamentais. Objeções encontradas. Não tenho tempo. Você fica se escondendo atrás dessa justificativa, não tenho tempo, mas como assim não tem tempo? O seu barco está afundando, o seu barco está ali naquela marola, mas não tem tempo? Tem que fazer o tempo para investir no seu comércio. Não é desculpa não ter tempo. Não sou especialista, não sou técnico. Quando a gente fala em automatizar um comércio, esse é um questionamento muito comum. Eu não sou especialista, eu não sou técnico, então procure soluções em que aliviem esse conhecimento, porque de fato, o seu tempo e o seu conhecimento tem que ir para a gestão do seu comércio. Você não tem que ficar perdendo tempo fazendo backup de sistema, você não tem que ficar perdendo tempo fazendo atualização manual de sistema, você não tem que ficar perdendo tempo vendo por que o computador parou, você não tem que ficar perdendo tempo com fachada. Você tem que otimizar o seu tempo da melhor forma possível. E o seu conhecimento tem que ir para a sua área de gestão, certo? Depois, não quero e não posso gastar muito. A diferença entre gastar e investir é que o investimento te traz um retorno. Realmente, se você só gasta, eu não faço isso e não recomendo que ninguém faça isso. Mas se você vai colocar o dinheiro em algo que vai te dar um retorno, o nome disso é investimento. Então analise o que é gasto e o que é investimento antes de simplesmente por algo não estar dentro do valor que você gostaria, você considera gasto. Mas você não pensa no que aquilo vai te trazer. É importante. O conceito oferecido, experiências como consumidor. Vamos lá. Como consumidor, eu também sou um consumidor de prestação de serviços, de produtos, o que é muito chato. E eu vou colocar alguns pontos aqui. Você não é ouvido. Você tem um prestador de serviço que ele não te ouve. Ele só sai jogando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas ele não ouve as suas necessidades. Então, se coloca também, se você é o prestador de serviço, você ouve o seu cliente, você ouve a outra parte, ou você só quer impor a sua opinião? Muitas vezes, a nossa vasta experiência pode nos cegar. Isso não é bom.
O suporte focado em encerrar o atendimento. Às vezes a gente lida com isso, a gente busca um suporte e o suporte já começa já querendo jogar aquelas coisas padrões já para encerrar, para pegar o próximo. A gente até entende por que o operador muitas vezes está fazendo isso, ele deve estar sobrecarregado, enfim, e não justifica. O suporte precisa dar uma resposta sobre a pergunta que foi colocada e não simplesmente já está pronto para encerrar. Não. Ouve e direciona uma solução. Ou simplesmente diz, não tem solução para esse chamado. E a outra parte vai decidir o que vai fazer. Produto genérico. Isso aí é quando nós queremos um produto específico e você não encontra exatamente aquilo que você quer. As alternativas que nos oferecem são aquelas situações genéricas. Um exemplo, eu vou sempre colocar aqui a questão do software porque é o nosso segmento de trabalho e é uma referência que a gente tem propriedade para isso. Vamos dizer que você tem um pet shop e você faz serviços relacionados a pet shop e você quer um software. E aquela empresa de software te oferece um sistema genérico. É aquele sistema que pode ser utilizado para uma loja de material de construção, para um mercado, para um pet shop, para um restaurante, enfim, ele tem um monte de ferramenta, ele é uma coisa única. É o que você quer, uma coisa genérica, ou você quer uma coisa específica que foi desenvolvido focado em um pet shop, com características de pet shop, com layout de pet shop? O que você acha melhor? Tenha essa análise, tanto quando você vai comprar, ou também quando você vai oferecer. Será que o seu cliente ele quer algo específico ou ele quer algo genérico? Certo? Responsabilidades claras. Quando você vai buscar um serviço ou prestar um serviço, e eu vou colocar aqui quando você presta um serviço, porque a sua empresa precisa estar preparada, você tem que deixar bem claro para o seu cliente quais são as suas responsabilidades. Porque aí vira aquela questão da comunicação. Você não disse, mas a outra parte achou que. Se você achou que, não significa que é. Então, se você tem dúvida ou se isso é importante para você, pergunte. Não ache, tenha certeza. Porque se você acha, fica na tua cabeça. Isso é um problema. Então, deixe as suas responsabilidades claras para que, se o cliente quiser entender quais são as suas responsabilidades, ele tem essa possibilidade. É claro que às vezes ele não pergunta. Então, é bom que, se você coloca, por exemplo, um produto na promoção e na rede social, por exemplo, você coloca lá o produto numa promoção, você precisa colocar ali até quando é essa promoção, válido até quando. Porque senão o cliente pode chegar numa determinada data que já passou aquela promoção, ele viu, tá ali, ó, tá na rede social. Então, tenha todas as suas responsabilidades claras. Defina prazos, defina condições para que você não tenha problemas nessa comunicação. Você tem o direito de não gostar. Você tem o direito de não gostar. Um exemplo, poxa, LW Sistemas, eu quero colocar um sistema na minha loja de sapatos. E aí eu quero testar o sistema de vestuário de vocês. Nós vamos mandar um link para que você teste o sistema, baixe, veja os vídeos de demonstração, tem lá os vídeos tutoriais, passo a passo, tem as orientações, tem tudo, e o nosso suporte fica à disposição para tirar as suas dúvidas. Mas você pode olhar e, como é que se faz isso? Nós vamos te explicar. E se eu quiser puxar um relatório assim? Nós vamos te dizer como você vai puxar um relatório assim. E se eu quiser fazer esse procedimento? Nós vamos explicar como você vai fazer esse procedimento. Se mesmo com essas informações você chega no final e diz, poxa, não é o que eu gostaria, eu queria um sistema completamente diferente disso. Tudo bem, mas você já viu como o nosso faz? Já viu qual a proposta do nosso sistema?
Mas se você, sabendo plenamente como funciona, você tem a oportunidade de procurar outro, certo? Já tem essa referência. É muito chato quando chega um cliente no seu comércio, ele simplesmente só olha, não encontra o que ele quer, ou como gostaria de encontrar, e supõe que não existe. Aí é algo que a gente tem que repensar. É nós, como empresários, que não colocamos a informação como deveria, ou é realmente a culpa do cliente? Então, é uma autorreflexão que nós fazemos aqui. E fica aqui a área de comentários, se você quiser opinar, se quiser colocar algo que já aconteceu no seu comércio. Aqui a área é essa. É de bate-papo, é de trocar informações, trocar feedbacks, porque a gente cresce com isso. Certo? E, por último aqui, que eu deixei. Não sabe pelo que está pagando. Isso cai na questão que nós colocamos até anteriormente. Você é claro na sua informação? Você trabalha com dois tipos de produtos, certo? Por exemplo, se você trabalha vendendo uma revista, certo? Eu vendo uma revista, é X, você paga essa revista. Ou eu vou pagar um valor mensal para ter a cada 15 dias essa revista, certo? Poderia trazer para algo digital. Eu compro um determinado programa, um jogo, enfim, por X. Produto físico, comprei, ali é meu. Ou eu posso pagar um valor por mês para ter X jogos, X acessos por mês. Essa diferença tem que ser clara. Se você coloca um anúncio, você tem que dizer, é pela compra ou é por uma assinatura? É por uma mensalidade? Então, e se é uma mensalidade, porque você tem que ver, mas se eu pago X para ter para mim, e eu pago praticamente a mesma coisa por mês para manter a mesma coisa, será que é só isso? Ou tem algumas coisas agregadas aqui? O que eu tenho de benefício para ser um assinante? Essas informações precisam ser bem claras. Vou dar um exemplo. O cliente que adquire o sistema conosco, licenças de uso, ele paga um valor e tem ali o sistema sem serviços extras, sem serviço online, é o software instalado e vinculado ao seu equipamento. Ponto. É venda, é compra. Agora, se ele decide ser um assinante, é completamente diferente, porque ele pode instalar o sistema em até 50 computadores, ele tem atualizações fiscais, ele tem atualizações do programa, ele tem um suporte que tem um horário ampliado, ele tem o sincronismo com o banco de dados online, você tem um backup na nuvem, você tem serviços vinculados com APIs online. Então você tem muito mais serviço. Então o valor agregado acaba sendo muito melhor aplicado numa assinatura do que numa compra avulsa. Tudo é questão de analisar se realmente vale a pena. Então, continuando aqui, vamos... Tem aqui, ó. O que você procura? Isso aí a gente sempre pergunta no início, quando chega um cliente novo, porque é muito difícil não ser ouvido. E eu já passei muito por isso. Então, passo isso para a equipe e todos nós temos isso bem claro. Nós precisamos ser ouvidos. Principais erros ou decisões ruins de um empresário. E para finalizar aqui, um ponto principal. Deixar a gestão por último. Você vai abrir um determinado comércio, certo? Você vai abrir um hortifruti. Você compra lá os pallets, você compra as frutas, verduras, legumes, você aluga o local, pronto, você tem tudo ali com uma cara de hortifruti. Mas e a gestão? Você vai emitir nota fiscal? Você tirou dúvidas com seu contador com relação a isso? Você já
tem o software para cadastrar o que você comprou. Como você vai controlar o estoque? Você vai controlar o estoque, você vai setorizar para poder facilitar a manipulação do seu produto de um local para o outro. A gestão, ela começa antes da compra, mas infelizmente muitos montam toda a estrutura para depois pensar na gestão. E a gestão não é só o software. Como eu falei, o software é uma ferramenta. O software de gestão é uma ferramenta. Mas você é o gestor e você precisa de uma boa ferramenta. E essa ferramenta tem que estar dentro do que você entende como satisfatório, para que a sua gestão seja o mais profissional possível. Hoje o mercado não dá margem para o amadorismo. Não dá. Se você executar as mesmas práticas que a gente praticava há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, nós ficamos para trás. Então é preciso evoluir. E ferramentas certas são essenciais. Não estou dizendo para descaracterizar a sua forma de pensar, mas sim aperfeiçoar, trazer para o mercado mais atual. Então vamos lá, comprar sem saber e quer sempre o mais barato. Isso é muito comum, que chega até nós. Muitos querem automatizar o seu comércio. Aí eles compram uma impressora baratinha ali com um, e compram um leitor mais baratinho com outro, e compra ali. E aí, por fim, eles vão procurar um software, um sistema de gestão que dê conta de tudo isso. Vamos lá. Alguém aqui acha que é o procedimento correto? Eu estou dando a liberdade, eu posso estar aqui errado aqui. Essa é a forma correta de automatizar o seu comércio? Sair comprando as coisas e depois vamos ver no que a salada mista que vai dar? Ou você procura uma empresa de software e se informa qual seria as melhores impressoras que você me recomendaria para o meu tipo de segmento? E por quê? Porque eu posso ser leigo, mas a partir do momento que eu pergunto e eu tenho conhecimento, eu deixo de ser leigo porque eu tenho conhecimento. Então busque o conhecimento, vá atrás do conhecimento. Não é um bicho de 7 cabeças. Quando você tem a informação clara, se a pessoa chegar cheia de... não está conseguindo se comunicar, pergunte para outro. Certo? Vou dar um exemplo rápido aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Vou até utilizar aqui que me veio aqui a cabeça aqui. Vamos lá. Isso aqui é uma impressora. Não sei se dá para ver aqui. É uma impressora de cupom, certo? Impressora térmica. Essa impressora, ela tem um conector considerado até antigo, certo? Conector serial, você pode trocar por USB, mas você tem essa conexão aqui. Aí você compra essa impressora barata com esse cabo aqui, certo? Que não é problema se o seu computador tem essa entrada. Se o seu computador não tem essa entrada, principalmente os novos, e aí, como é que você vai fazer essa impressora funcionar? Não tem como. Não tem como. Então, se informe, pergunte, para que você não jogue dinheiro fora. Às vezes você vai gastar 3 vezes o valor que você gastaria se você fosse atrás de algo mais especializado. Se você conhece, se você tem experiência nisso, vai embora. Compra tudo onde você confia e depois monta a sua estrutura, monta o seu checkout. Parabéns. Se você tem alguém de TI para isso, parabéns. Mas se você não tem conhecimento, se você não está preparado, não compre pelo preço, porque o barato vai sair caro. Achar que tem base para conceituar um PDV. O que é um PDV? É um sistema ponto de venda, um caixa, um checkout. Então, os PDVs, eles têm características semelhantes. Todos eles vão registrar venda, vão cancelar item, vão cancelar venda. Enfim, tem algumas coisas que são obrigatórias. Só que as ferramentas podem ser semelhantes, mas as formas como elas trabalham, não. Então, você
ao conhecer um determinado software, tente entender ou se informe como a ferramenta funciona, como eu cancelo um item, por que eu cancelo esse item dessa forma, e se eu quiser que só um gerente com seu código ou com um cartãozinho libere o cancelamento desse item, como funciona isso? Então, assim, mesmo sendo simples um PDV e todos parecendo semelhantes, cada um tem sua visão, cada um tem sua proposta, cada um tem sua ferramenta. Então, se você é um especialista, significa que você já viu vários. E se você viu vários e não se focou e não fixou em um, qual é o problema? É que todos são precários, todos têm problemas, ou você tem um que só você vê ele realmente como o bom. Porque pode acontecer. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar uma empresa de software que ela é aberta para implementações e você dá suas sugestões. Olha que coisa boa. Você dá a sua sugestão, a empresa de software ela aplica e você vai ter o melhor dos mundos. Você vai ter um software que ele é bom e te ouve para implementar as coisas que você precisa. É uma sugestão. Não tem equipe, tem escravos assalariados. Isso, infelizmente, quando eu fazia visitas de campo, até faço, mas não com tanta frequência, você tem lá os seus colaboradores, mas eles não têm tempo para se alimentar direito, não ganham o que eles acham que é justo pelo trabalho que eles têm, trabalham em feriado, trabalham depois da hora, não tem nenhum tipo de gratificação. Em 2023, e essa é uma mentalidade que a gente já tem há um bom tempo, você não pode achar que o seu funcionário, que o seu colaborador é uma fonte de trabalho inesgotável. Você só suga. Acabou? Tira, pega outro e suga. Se o seu comércio funciona desse jeito, se o seu comércio trata os seus colaboradores dessa forma, eu sinto muito, mas mais cedo ou mais tarde, isso se já não aconteceu. Ou você já está com uma escassez de funcionário, porque você não consegue mais contratar, porque até na sua região a sua empresa já está pichada, que lá o dono é um explorador, é um grosso, que a dona lá do comércio lá, ela não respeita os funcionários, é muito soberba, enfim, tenha carinho com aqueles que vendem o tempo da sua vida para você. Entenda isso. O seu colaborador, ele tem uma família. O seu colaborador, ele tem uma história. O seu colaborador, ele está vendendo o tempo da sua vida para que ele possa ter uma vida melhor. E será que você não pode separar um percentual dos lucros que você tem com essa dedicação toda e dividir com seus colaboradores? Vamos nos conscientizar que é muito importante você ter dos seus colaboradores o respeito, não porque você é o dono, é o patrão, é o gerente, mas porque você é justo. E você dividir uma parte dos lucros não vai te deixar pobre. Não vai. Vai deixar os seus colaboradores mais motivados para que vocês possam lucrar mais juntos. Se conscientiza. Infelizmente, muitos só querem ganhar. Dividir é difícil. É muito ruim você saber que existem pessoas com essa mentalidade. Só quer ganhar, sugar. Vamos lá, eu estou dando a minha opinião como empresário, como gestor, como líder de equipe, e esse tipo de mentalidade eu não apoio, e eu acho que uma empresa, para
decolar, se não tem essa prática em 2023, precisa olhar melhor para os seus colaboradores, respeitar, valorizar e ter mais feedbacks dos seus colaboradores. Ignorar o fisco. Aí a parte de fiscal. A gente sabe que sonegação de imposto é crime. Ok? Alguém não sabe disso? Se alguém não sabe, agora você já sabe. Então, vamos ter atenção com relação a isso. O tipo de manipulação que era feito há anos atrás para sonegar o fisco, hoje em dia não cola mais. Então, se você não quiser um belo dia receber um fiscal na sua loja ou uma notificação, tenha atenção com o fisco. Pergunte ao seu contador, tire dúvidas com a sua contabilidade. Busque soluções para vender de uma forma em que minimize o máximo possível os impostos que você tem a pagar. No seu software, preencha as informações corretamente, não é só sair colocando números, tudo tem um porquê. Fato é, a questão de tributação no Brasil é horrível, é complexo, é burocrático, é absurdamente trabalhoso, mas é o que tem, Era para ser diferente? Era para ser diferente, mas além de historicamente ser muito difícil você realmente trabalhar 100% certinho, na atual realidade a gente está entrando em um ano em que a tendência é piorar. Então, vamos ter atenção, fazer as coisas certinhas para não ver todo o seu sonho, toda a sua história, todo o seu projeto ir por água abaixo, certo? Vamos ter uma atenção nessa questão do fisco, porque muitos acabam vendo tudo por água abaixo por não se atentar a essa situação. Questão de comunicação, isso é em todos os momentos a gente sempre vai falar isso, e negligenciar a concorrência. A concorrência, para mim, não é disputa de preço, é você se garantir. Você tem os pilares bem claros na sua empresa, você tem as metas, você está trabalhando em cima das suas metas, enfim, a concorrência só vai vir para poder elevar mais e mais a qualidade dos seus serviços. Agora, se a concorrência você vê que ela está tirando clientes, ela está tirando visibilidade do seu negócio, é porque tem algo errado. Então, você não pode negligenciar a concorrência, você tem que fazer o seu melhor. Porém, a concorrência é um parâmetro. Vem alguém oferecendo as mesmas coisas que você, por que alguém vai comprar de você? Porque você faz isso melhor. Tem certeza disso? Vamos fazer aquele trabalho, entendeu? Que realmente é o que eu sempre coloco aqui. O bom trabalho dá trabalho. Essa questão do trabalho que não dá trabalho, eu não conheço. O bom trabalho dá trabalho. Então, a concorrência não é para se amedrontar, é para fazer você ter um parâmetro para melhorar. Então, conheça a sua concorrência e veja se realmente você se garante com relação a isso. Porque tem espaço para todos, certo? Se a concorrência te engole, é porque você está muito ruim. Então, vamos ver o que nós precisamos melhorar, certo? Na parte da gestão, na parte administrativa, na sua fachada, nas promoções, na sua equipe. Vamos lá, vamos trabalhar, certo? E o sol nasce para todos, mas nem todos nascem para brilhar, certo? Então, essa é a mensagem que nós deixamos aqui, certo? Tem espaço para todos. Todos nós temos possibilidade de crescer, vencer, mas é preciso estar preparado. Então, aqui nós deixamos algumas observações, algumas sugestões, espero que sejam úteis para você. Se faltou alguma, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder e nos vemos em breve. Até logo!